Elivaldo Barbosa aqui conosco, muito bom dia. Muito bom dia, Aline, bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira. O que a gente vai começar a falar hoje são muitos assuntos. Pois é, Aline, ontem eu conversei com o vereador Alain Brandão, do PDT, na Câmara Municipal de Teresina, ele que é o relator da Lei Orçamentária para 2024. E hoje, um momento importante, eu não diria nem na tramitação dessa matéria, mas nos entendimentos para que a versão final seja votada já na próxima semana. Será um encontro com o secretário de Planejamento do município, João Henrique Souza, que vai à Câmara ali perto de meio-dia, entre 11h30 e meio-dia. Ele que chegou já ontem à noite de Brasília, depois de uma visita em Brasília ao Banco Francês e ao Banco Regional de Brasília para tratar de operações de crédito, e ele vem tratar exatamente da lei orçamentária com os vereadores. A principal demanda dos vereadores, a principal queixa, diz respeito ao cumprimento das emendas impositivas. As emendas impositivas, segundo muitos parlamentares, elas só são impositivas no papel, porque no cumprimento estão longe de atingir. Há muitas queixas até mesmo de parlamentares considerados da base aliada ao Palácio da Cidade. Essa não é uma reclamação só de Teresina, inclusive, né? Vereadores de todo o Piauí têm a mesma queixa, né, de não terem acesso a essas emendas. Não existe algo que possa ser feito? Exatamente. O que é a emenda impositiva? Você indica lá um recurso, cada vereador tem 2% do orçamento para indicar em emendas, isso dá em torno de R$ 2.400.000, Aline. Aí ele indica ali uma obra, por exemplo, a pavimentação de uma rua, a construção de uma praça. A metade dessas emendas já é destinada para a saúde, então não tem como mexer. Bom, mas essas emendas impositivas, aí ele fica esperando a liberação dos órgãos relacionados à Prefeitura de Teresina, se é dependendo de uma SAAD, de uma secretaria ou até da ETURB. Aí o que acontece? A Prefeitura tem que encaixar essa emenda no orçamento. Segundo o líder da bancada aliada à situação na Câmara Municipal, a emenda, apesar de ser impositiva e de ser indicação do vereador, mas ela é acima de tudo do orçamento do município. Então isso tem que ser feito através desse entendimento, desse alinhamento. É isso que o senador, que o ex-ministro João Henrique, secretário do Planejamento, vai tentar estreitar nessa relação. Já está no penúltimo ano da atual gestão, então é preciso que isso realmente ocorra, porque o próximo ano é o último ano do mandato atual do prefeito, doutor Pessoa. Então, esse ajuste não foi feito ainda, pode ficar aí situação ainda embaraçosa para as próximas discussões sobre orçamento. Agora também, Aline, tem um pouco de questão política. Esta semana deu o que falar uma reunião com o presidente da ETURB, o Pessoinha, com vereadores independentes e de oposição. Isso acabou gerando um grande desconforto no relator Alain Brandão, no líder do prefeito Antônio José Lira. E hoje o secretário João Henrique vai como dar uma amenizada na relação da prefeitura com a Câmara Municipal, afirmando que o interlocutor para essa matéria é a Semplan. É a Semplan, lógico, claro, depois do prefeito, o próprio prefeito, doutor Pessoa, que trata desses detalhes sobre suplementações, remanejamentos e principalmente das chamadas emendas impositivas. Essas emendas impositivas, né, duas observações aqui, elas fortalecem a relação do vereador com as comunidades, afinal de contas, faz parte das promessas de campanha dos vereadores, foi assim que ele pavimentou as campanhas, né, deles, foi com essas promessas para as comunidades. E se essas obras não chegam por causa da falta dessas emendas, né, isso enfraquece ele, principalmente no ano eleitoral. Próximo já, né? Que já é o próximo ano. Então o vereador quer pavimentar a rua, mas também quer pavimentar a reeleição. A reeleição. E a outra observação que eu ia fazer era, o Pessoinha tomou à frente, né, ele como se estivesse atropelando os protocolos da prefeitura, falando em nome do secretário João Henrique. Onde ficaria o João Henrique? Olha, há entendimento nessa direção aí, mas ele disse que não. A ETURB, no ano passado, foi muito prejudicada, isso foi mesmo, e o Pessoinha sabe disso, com os remanejamentos que aconteceram. As mudanças na discussão orçamentária deixaram a ETURB sem orçamento. Não tinha como pagar a iluminação pública, não tinha nada. Então, isso foi corrigido no exercício do atual orçamento, que está ainda em vigor. Então, para evitar esse desconforto, o presidente da ETURB, João Pessoa, o Pessoinha, foi lá na Câmara e disse, olha, gente, não vamos mexer no orçamento da ETURB,
porque a Iturbe é importante por isso, por isso e por isso. Então ele foi fazer esse entendimento. E essa reunião não foi a primeira, não. Lá no início, já de agosto, quando até a LDO começava a ser discutida, o Pessoinha já estava com essas tratativas. Ele queria evitar o que aconteceu no ano passado, onde houve um distanciamento, porque era filho do prefeito, a Iturbe ia ser bombada de orçamento, era um perigo, aquela coisa toda, e ele acabou sendo prejudicado nas funções básicas da instituição, que foi repaginada na atual gestão. Então é esse desconforto na versão de Pessoinha que tentando ser corrigido. É por isso que ele tem essa relação mais estreita com os vereadores. Isso é normal, não só na Iturbe, como em qualquer instituição relacionada ao debate da lei orçamentária. Aline. Elivaldo, orçamento na Câmara, plano plurianual na Assembleia Legislativa. Aí uma discussão mais tranquila, eu diria, né? É mais um cumprimento de tabela nessa tramitação em que exige uma audiência pública. Já aconteceu esta semana a audiência pública da lei orçamentária estadual, que tem como relator o deputado Henrique Pires, do MDB, e agora o mesmo relator do PPA, do Plano Plurianual, já convocou para a próxima semana, quarta-feira, uma audiência pública para tratar com a sociedade, com as instituições, um planejamento, Aline, mais de longo prazo, para os próximos 4 anos, que também é uma obrigação constitucional e que o Estado passa a cumprir a partir da próxima semana na tramitação dessa matéria, que deve ser votada ou precisa ser votada no plenário da Assembleia até o final do ano. Vamos falar de articulações para a campanha do ano que vem no interior. Olha, começamos a tratar ontem, você lembra que nós mostramos aqui uma foto de Floriano, em que o líder político Bilu, ele migrou do MDB para o Solidariedade, mas ele migrou para ser candidato a prefeito. Lembrei muito de uma situação parecida ali perto também de Floriano. Você pega ali a estrada, vai bater em Oeiras. Muito parecida, até os tidos que estão envolvidos na cena política. Agora, o que chama a atenção, Aline, é que as forças políticas alinhadas ao Palácio de Karnak, ao governo do Estado, estão dividindo o terreno na oposição. Na primeira capital, Oeiras, por exemplo, MDB e PT ensaiam uma aliança para lançar uma candidatura à prefeitura do município na sucessão do prefeito José Raimundo. Mas o Solidariedade, com o médico cardiologista Ailton Alves, também faz a mesma coisa. Precisamente uma cena semelhante, muito semelhante, porque MDB e PT se articulam para lançar o deputado estadual, o doutor Vinícius Calume, e, por outro lado, agora no Solidariedade, o líder político Bilu também confirma que será candidato a prefeito lá da cidade de Floriano, da Princesa do Sul. Então, quando você tem as forças governistas disputando só elas ali o poder, tudo bem, né? Até o secretário Marcelo Noleto disse, não, tudo bem, vai ficar em casa. Mas aí é diferente. Sim. As duas forças políticas do governo estão no mesmo campo, na oposição, dividindo a oposição. Isso pode favorecer a situação nos 2 municípios que têm gestões politicamente adversárias da base governista no âmbito estadual. Eu acho até que esse problema vai parar também nessa discussão já na volta, que é hoje, inclusive, do governador Rafael Fonteles, quando ele entrar de vez nesse debate da estratégia eleitoral das forças governistas para as eleições municipais do ano que vem. Aline? As pautas estão ficando cada vez mais encorpadas para ele nesse sentido, né? Não vai ser diferente. Vamos à nossa saideira? Olha, ontem eu conversei com o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, sobre essa matéria que tem gerado muita polêmica. Aline, você não imagina a polêmica que tem sido criada, a decisão da Câmara Municipal que permitirá à Prefeitura de Teresina utilizar 50 milhões de reais de uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil para pagar terceirizados. O vereador Dudu, mesmo na oposição, agora na oposição, defendeu a decisão e essa mudança de estratégia na utilização de recursos de empréstimos. É natural as divergências de ideia e ano pré-eleitoral, já chegando já no ano eleitoral, ter aqui acaloradas discussões. Mas a Câmara, responsavelmente, inclusive ontem, nós aprovamos exatamente isso. A falta de recurso não é só na capital de Teresina, do Piauí. É a falta de recurso do próprio Estado, em todos os municípios, pela queda da receita. E a Prefeitura, óbvio, que está passando dificuldade, ninguém esconde isso. O Estado, o próprio governo federal, que está executando o orçamento do governo anterior. Então, nada mais justo do que a Câmara também autorizar para que a Prefeitura pudesse estar pegando parte desse empréstimo, que é quem vai pagar é o povo de Teresina, e
remanejar ele para pagar terceirizados. Terceirizado é uma importante máquina para gerir e para executar as políticas públicas de Teresina. Sem terceirizado, você não tem lá na saúde um bom número e um bom grupo de pessoas trabalhando lá nos hospitais, na educação. Enfim, a mão de obra terceirizada é um braço também do serviço público. E é justo que eles tenham seus salários em dia. E nós fizemos aqui nosso papel de remanejar esses recursos. Agora, legalmente falando, isso é permitido? Olha, Aline, o objetivo é nobre, né? Para pagar dívida com o pessoal terceirizado, aquele pessoal que não é efetivo, que são ligadas a empresas que prestam serviços à prefeitura, então salários atrasados, porque eles não estão recebendo da prefeitura o que é de direito. Então o objetivo é absolutamente legítimo, legal, nobre até. O problema é a legalidade da operação. Aí você toca bem. Nos contratos de empréstimos estão lá cláusulas que impedem a utilização de recursos de empréstimos, de operação de crédito para despesas de custeio, por exemplo, pagamento de pessoal. Isso está pegando nesse cumprimento, caso seja feito pela Prefeitura de Teresina. Tanto é que essa medida, ela não tem, assim, um pleno acordo, pleno entendimento, nem mesmo na equipe administrativa do prefeito, doutor Pessoa. Vamos acompanhar essa situação, né, que pode ser preocupante mesmo. Bastante embaraçosa. Obrigada, viu, Elivaldo? Bom fim de semana para você. Para você também, Aline, para os nossos telespectadores. Sextou e até segunda. Sextou.